Boa noite, gente. Graça e paz, Deus abençoe vocês. Vamos dar continuidade à live de quinta-feira? Vamos lá? A live de quinta foi extraordinária. Você que participou, tenho certeza que você gostou muito do que foi falado. E uma live que repercutiu muito. Inclusive, alguns comentários eu separei aqui 2 comentários apenas, dos comentários que eu recebi. E hoje nós vamos aqui continuar o assunto, né, sobre o Evangelho da Graça. Né? Na quinta-feira nós falamos sobre um vídeo que postaram, um vídeo que deturpa o Evangelho da Graça, que deturpa o conceito de graça, né? E esse vídeo repercutiu bastante e foi muito polêmico porque todos que foram alcançados pela graça verdadeiramente não concordaram com o vídeo. E nós, na quinta-feira, nós fizemos essa live, né? Eu até agradeço você que esteve com a gente, você que participou, que comentou, né? Os comentários foram bastante relevantes. E hoje nós vamos aqui dar continuidade. E eu separei, pessoal, 5 tópicos, né? 5 tópicos, 5 assuntos, ou melhor, 5 discordâncias com respeito ao vídeo, tá? E eu separei elas aqui. Peço vocês que foram alcançados pela graça, vocês que estiveram na quinta-feira aqui comigo no ao vivo, ou assistiu depois, ou você que não esteve, mas foi alcançado pela graça, fique aqui com a gente. Os seus comentários vão fazer toda a diferença, tá? Olha o Júnior aqui comentando, ó. Fui alcançado por graça, estive como pastor nessa instituição, mas graças a Deus conheci uma igreja bíblica. Fiz um bacharel de teologia, estou liberto graças à graça divina. Maravilha, Júnior. Jesus te abençoe, tá? Bom, faça como o Júnior, os comentários de vocês farão toda a diferença. Na quinta-feira eu não fiz a live sozinho. Eu tive a participação aqui do Flávio, mas eu tive a participação de todos aqui, porque tivemos centenas de comentários. Foi a live, uma das lives mais comentada, gente, mais comentada. E ela repercutiu bastante. Eu recebi vários comentários após a live, inclusive a maioria dos comentários que eu recebi foi no privado, tá? Pessoas que entraram em contato no direct aqui no Instagram, outras entraram em contato no WhatsApp. Só no contato de WhatsApp eu tive dezenas de pessoas pela primeira vez que falaram comigo, tá? Então, para vocês verem que a live de quinta foi realmente uma live abençoada, louvável. Muitas pessoas foram alcançadas com essa live de quinta-feira, né? E sem contar aquelas que tiraram dúvidas. Tinha muita gente em conflito, né? Muita gente com conflito e com dúvidas, e as dúvidas foram eliminadas durante a live. E hoje nós vamos aqui esquentar de novo, hein, pessoal? Vamos lá? Vem cá, quem esteve na quinta-feira, né? Quem esteve na quinta-feira com a gente? Quem participou da live de quinta? Jonas, daqui a pouquinho eu vou te chamar, tá? Fica antenado aí, já vou te chamar já, tá? Quem esteve comigo na quinta-feira, na live de quinta? E pode falar, olha, eu estive, você gostou da live? Coloca aqui, por gentileza. E esse coraçãozinho não cansem de apertar, porque são likes, né? E isso ajuda isso faz com que a plataforma, né, o Instagram, entregue a live para mais pessoas, né? O Instagram entende que a live é boa. Aí, ó, Alex, estilo de adoração, no estilo Figueiredo, Dona Geralda, minha sogra, Dona Geralda, saudades. Quem mais? O Vitor, a Vitória Santos, eu estive, foi top, amém. Elias, ou Elisângela, pastor, gostei muito. Aí, pessoal, olha a quantidade de gente que esteve na live de quinta-feira. O Wagner, o Wagner, conversei com você hoje no direct, né? Eu vi na sexta, assistiu depois, foi muito bom. O Petrônio, grande abraço. Eu tive e gostei muito, foi uma bênção. Abraço para Renata também. Eu assisti um pouco na quinta, o restante ontem. A Beatriz, Beatriz, bom que você assistiu tudo. Foi 1h30 de live, né? A de hoje vai ser mais rápida. O William colocou, boa noite, pastor. Eu estava, foi top. Olha que legal, bacana, foi top. Elisângela colocou, sou eu, a Renata. A Renata é Alex Inairi. É isso mesmo, Alex Inairi.
Tá certo? Agora eu sei qual é o seu perfil, Renata. O Isabelle, eu estive, é importante falar sobre o assunto e rebater ensinos errados. Vamos fazer isso aqui, Isabelle. Vamos fazer isso aqui, nós vamos rebater os assuntos errados. Eu separei 5, Isabelle. Separei 5 coisas erradas no vídeo, tá? Que vai ser aqui, vai dar uma, assim, vai ser uma live daquelas, tá? Separei 5. Por exemplo, Isabelle, uma coisa que eles falaram no vídeo, que a graça é uma desculpa para quem vive pecando. Né? Embora a gente falou isso na semana passada de maneira rápida, né? Na semana passada não, na quinta-feira passada, mas hoje a gente vai falar aqui, né, com mais força, né? Eu estive, foi top demais, bacana. Ó, gente, quantas pessoas assistiram essa live de quinta-feira? Quem está aqui comigo pela primeira vez, eu aconselho o seguinte, a live de hoje é a segunda parte, tá? Segunda. Participe comigo aqui, mas depois não precisa ser hoje. Se você tiver tempo, você assiste hoje. Se não, você pode assistir depois. Aí no Brasil são 9 horas e 8 minutos. Aqui em Nova York, 8 horas ainda. Então, eu sei que para vocês aí já né, vai ficar um pouquinho mais tarde para assistir a outra. Mas, se você quiser, se tiver tempo para assistir a outra, se não assistir hoje, assiste amanhã. Tá gravada, gente. Tá gravada essa live. Vou tentar colocar. Tô tentando colocar uma capa nela. Não consegui. Estranho. As outras eu consigo, para identificar a live. Né? Mas eu vou tentar colocar a capa na live antiga. Gente, são 8h08 agora. Já dei a introdução, falei da live de quinta-feira. Já falei para vocês que nós vamos falar aqui hoje. Agora é a hora de esquentar a chapa. A hora de esquentar a chapa. Tá? Peço que vocês... Eu deixei os comentários aqui. Eu deixei os comentários, todos eles abertos. Não fechei os comentários. Ô, dona Geralda, que isso? Meus olhos assim, ó. Obrigado, sogra. Vou tentar ajeitar o cabelo. Depois vocês elogiam a dona Geralda aí, ó. Falou que eu sou a minha sogra. É uma senhora, viu? Saudade, tá? É uma mãe pra mim, dona Geralda, minha sogra. Tenho um respeito e amor pela minha sogra. Pastor, pra mim o pior de tudo foi o título que eles colocaram no vídeo, o golpe da graça. Inclusive, William, aqui William, ó, eu separei 5 tópicos aqui do vídeo, 5 coisas erradas mencionadas no vídeo. E um deles foi exatamente isso, acho que foi aqui, ó, a graça é um golpe, que eles colocaram. Separei aqui, vamos falar. Por que eu tô citando o vídeo de novo? Porque o assunto da semana foi esse vídeo desrespeitoso, tá? E o vídeo, acreditem, o vídeo nos dá várias explicações sobre a graça. Então, vamos usar o que eles, né? Já que eles usaram um vídeo para deturpar a graça, vamos usar a arma que eles usaram, né? Vamos aquele velho ditado, o tiro saiu pela culatra, já ouviu falar? Então, foi um tiro no pé? Pois é o que nós vamos mostrar aqui para vocês, tá? E olha, gente, ouça com atenção. Eu recebi várias mensagens, dessas dezenas de mensagens que eu recebi, algumas delas foram pessoas me perguntando o seguinte: eu quero saber mais sobre a graça, pastor. Eu tenho muitas dúvidas. Tudo depois da live de quinta. Então, o vídeo que eles montaram foi, por um lado, foi desrespeitoso, que nós não aceitamos. Eu vejo como uma falta de respeito, um temor, até uma blasfêmia isso, tá? Mas, por outro lado, ajudou muita gente. É aquilo, né? Jogaram golpe da graça. Os que seguem a página, né, do bispo que postou o vídeo ficaram curiosos. Inclusive, pessoas que seguem ele entraram em contato comigo. Olha, eu sigo fulano, pastor. Ele colocou, eu quero saber mais. Porque embaixo do vídeo, eu nem sei se apagaram os comentários. Eu não vi mais. Porque eu não sigo lá, não sigo ninguém de lá mais. Ninguém. Tudo conteúdo de lá eu tô fora. Pulo fora, não sigo mais. Porque eu sigo
Pessoas, se eu ver que uma pessoa posta um conteúdo que é um conteúdo desrespeitoso aos meus princípios bíblicos, eu pulo fora. Não sigo não. Não sigo mesmo, tá? Uma coisa minha, tá? E eu não vou seguir heresias, jamais, né? E aí, teve gente de lá que segue, que entrou em contato. Não, gente, que eles continuem falando mal da graça, para que os que estão lá tenham a curiosidade de entender o que é graça, tá? É isso que a gente tem que observar, beleza? Bom, gente, vamos lá. Eu quero saber mais sobre a graça, pastor Borges colocou, Tatiane. Meu amigo, fica aqui comigo que você vai saber mais sobre a graça, tá? Fica aqui com a gente. Foi falado um líder dizendo a graça é uma desgraça. Foi aí que tomei a decisão de sair dessa instituição. Foi o líder principal, né? O cabeça. O cabeça, se vocês procurarem aí na internet, fulano de tal falou, o líder cabeça, o cabeça, né? O fulano de tal falou sobre a graça é uma desgraça. Só colocar a graça é uma desgraça no Google, que vai aparecer o vídeo desse líder aí, que é uma falta de respeito, misericórdia. Olha. Bom, gente, vamos lá. É o seguinte, como eu falei para vocês, que o vídeo, ele nos dá muitas, como é que eu posso dizer aqui para vocês a palavra certa? Ele nos dá uma grande liberdade de explorar esse assunto sobre graça. Tá? Então eu separei 5 tópicos, inclusive eu achei interessante o que a Adriana postou. Eu fiz questão de repostar o que a Adriana postou. A Adriana é uma voluntária da Atos 2, ela diaconisa da Atos 2, e ela postou esse conteúdo. Eu achei interessante, porque esse conteúdo fala do vídeo, né? E eu repostei esse conteúdo e eu tô com ele aqui. Então eu achei ele bem assim, bem prático, sabe? Bem simples, bem mastigado para passar para vocês aqui. Tá? Eu gostei muito dele e por isso que eu separei ele aqui. E o vídeo do inferno hoje? Olha, eu não vi o vídeo do inferno. Teve vídeo do inferno também? Teve outro vídeo, gente? Não tô sabendo. Gente, o que tiver de vídeo, manda aqui para mim. Pode mandar, por favor. Tá? Alguma coisa que... Eu não sigo mais essa gente, mas acaba chegando, né? Como eu fui marcar, como é que eu soube desse vídeo? Porque o Gabriel me marcou nesse vídeo, né? E foi bom ele me marcar, foi bom, porque se não tivesse marcado eu não teria visto. Eu assisti e eu vi que outras pessoas foram marcadas e os comentários começaram ali, então, e me mandaram o vídeo de novo. Outras pessoas me encaminharam esse vídeo, então eu vi que repercutiu muito. Então, opa, vamos ver o que está acontecendo aqui e vamos falar sobre esse assunto. Bom, gente, é o seguinte. A primeira coisa que é mencionada no vídeo, né, o título do vídeo, A Graça é um Golpe. Né? A graça é um golpe. Deixa eu começar pelo título, onde fala que a graça é um golpe. É o seguinte, infelizmente, pessoas que não entendem o verdadeiro significado da graça a confundem com a hipergraça. Assunto novo aqui, hein? Comparado ao de quinta-feira. A hipergraça, que eu vou falar também. Essas pessoas vivem uma vida de pecado e acreditam que não precisam renunciar suas vontades por Cristo. Então, existe, gente, um movimento no Brasil que fala sobre a hipergraça, que não é a verdadeira graça. A hipergraça é aquele grupo que acredita que pode viver uma vida promíscua, uma vida de pecado e tá tudo certo, porque no final de tudo vai ser salvo. Então quem tem esse pensamento é quem vive dentro da hipergraça. Tá? Esse movimento existe no Brasil. Tá? Infelizmente, muitas pessoas pensam assim. Eu já conversei com uma pessoa que ela acredita nisso. Ela acredita que foi eleita por Deus e que vai ser salva e vive uma vida totalmente contrária à palavra de Deus e para ela tá tudo certo. Para ela tá tudo certo. Então, assim,
essa questão da hipergraça, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Então eles falaram que a graça é um golpe, usando esse movimento de hipergraça, porque existe, de fato, esse movimento de hipergraça, só que não é a verdadeira graça. Graça é graça, não hipergraça, né? Além da graça. Não, gente. É graça e ponto final. Né? Não é além. Graça a favor e merecido. Né? Dentro do real contexto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Não que os calvinistas acham isso. Não é, deixa eu corrigir, Tereza. Não. Os calvinistas, eles não pensam assim. Tá? Até porque hoje eu tenho o meu ciclo de amizade são muitos calvinistas, tá? Eles não pensam assim. Quem pensa assim são os que vivem na hipergraça, que às vezes alegam que são calvinistas, mas não são. Por exemplo, eu conheço um calvinista, vou dar um exemplo de uma pessoa calvinista que já apareceu aqui comigo na live, o professor Marcos. Ele não vive na hipergraça e é calvinista. Também o professor Nixon, a mesma coisa. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado. A hipergraça, ela não é bíblica. Tá? Ela não é bíblica. Deu para entender? Até porque se você tentar alinhar ela com a Bíblia, você não vai encontrar respaldo. Porque a Bíblia fala que nós fomos chamados para a santificação. Peraí. Então, Tereza, eu sei que às vezes tem gente que se diz calvinista e fala, e tem esse pensamento, que são pessoas que aderiram isso. Né? Mas eu discordo completamente, porque isso não tem base bíblica. Nós fomos chamados para a santificação. Aquilo que nós falamos na quinta passada. A graça é a raiz e as obras são o fruto. Né? As obras só existem por conta da graça. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos para as obras. É diferente. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Por isso que eu resolvi trazer esse assunto de hipergraça para vocês, porque realmente existe, tá, gente? Existe. Agora, continuando aqui o assunto, por outro lado, deixa eu ver onde eu parei, isso. As pessoas que vivem na hipergraça, isso acontece justamente porque a graça de Deus não foi revelada para essas pessoas. Acabei de falar, né? Por outro lado, religiosos e legalistas que acreditam que os seus esforços compram a Deus trazem o absurdo argumento de que a graça é um golpe contra a salvação. Justamente porque esses, tal como os que vivem a hipergraça, não entendem o que de fato a graça é. Ambos não conhecem o verdadeiro evangelho. Então, falamos sobre a hipergraça, agora falando daqueles que chamam a graça de golpe contra a salvação. Por que eles falam isso? A graça é um golpe contra a salvação. Porque na cabeça dessas pessoas, e principalmente na cabeça do sistema religioso, que deturpa a Bíblia, que distorce o evangelho verdadeiro, o que acontece? Eles alegam que para a pessoa ser salva ela tem que ter obras. Obras e mais obras. Para receber algum favor de Deus, cura, uma bênção material, alguma provisão divina, algum sustento da parte de Deus, eles alegam que a pessoa tem que fazer alguma coisa para receber. É onde entra uma palavra que é totalmente oposta à graça. Mérito. A graça é favor imerecido. Eu não mereço. Então, se eu faço as coisas para Deus, para Ele me dar alguma coisa, para eu receber, então eu estou tentando fazer por merecer. Então, quando eu tento fazer por merecer, já deixa de ser graça. Já passa a ser lei, né? Lá na antiga aliança. Já é mérito. Então, como o Jorge colocou, só de a gente estar vivo é a graça de Deus na nossa vida. Que nem vivo nós merecemos estar. Exato. Se estamos vivos, porque Deus nos concede essa graça de respirar. Né? Então,
quando eles falam que a graça é um golpe, na verdade é um golpe no bolso deles, tá? Porque quando se tem as pessoas nas mãos, né, manipular, quando manipula a verdade, é muito fácil dominar as pessoas. Aí quando vem o verdadeiro evangelho dizendo que as pessoas não precisam ser dominadas, que a graça é de graça sim, que você não precisa ofertar, fazer campanhas para receber o Espírito Santo, então isso é um golpe no bolso deles. Eles não vão aceitar isso, né? Porque eles querem obras. Aquilo que eu falei no finalzinho da live de semana passada. O véu foi rasgado, né? De alto a baixo, como está escrito, né? O véu foi rasgado, a gente hoje tem acesso. Só que o sistema religioso, ele costura o véu, né? Eles costuram o véu e ficam na porta, cobrando pedágio para a pessoa entrar, né? Mais ou menos assim, costuram e ficam na porta. Eu quero entrar, eu quero ter acesso ao Espírito Santo, eu quero ter acesso à salvação, eu quero isso de Deus, eu quero receber algo de Deus. Aí, tá bom, para você receber você tem que pagar, você tem que dar alguma coisa, você tem que mostrar alguma coisa. Se você não mostrar nada, você não recebe nada. Aí eles abrem um espaçozinho pequenininho para a pessoa só colocar o olho, mas se você quiser entrar, se você quer mais, você tem que dar mais. Ah, eu quero colocar o braço agora, então dá mais um pouquinho. Quero colocar o pé agora, dá mais um pouco. Então é assim que o sistema religioso trabalha. Aí quando vem o verdadeiro evangelho dizendo é graça, é tudo por graça, aí desmonta, gente, toda a arquitetura religiosa, desmonta toda a estratégia montada, né? Desmonta qualquer movimento. Busquem, se vocês quiserem, eu tenho no meu canal no YouTube, PR Joel Paulo, tem... se puder ligar, por gentileza, filho. Tem um filme chamado Lutero. Muito bom, pessoal. Muito bom. Um dos melhores filmes que eu já assisti. Tá? Eu me emocionei assistindo esse filme. Mostra exatamente o que o Lutero enfrentou diante dos religiosos. E vocês vão ver que a história se repete hoje, gente. Então, essa luta é antiga, sabe? Entre graça, evangelho da graça e evangelho deturpado. Não é uma luta de agora, ela é antiga. Então, para que vocês entendam isso, tá? E outra coisa, já falei um assunto, né? Agora, no vídeo também, eles colocaram que a graça não é de graça. Isso, Estilo Figueiredo colocou. Falam tanto da Igreja Católica, mas fazem igual. Era assim que a igreja fazia na Idade Média. As pessoas tinham que pagar para serem salvos. Exato. As indulgências, né? As pessoas tinham que dar, né? Olha que absurdo. Assistam esse filme. Esse filme de Lutero. As pessoas tinham que dar, pagar indulgências. Salva o seu filho que está no inferno agora. Compre, dê tanto para que ele tenha um lugar perto de Deus. E as pessoas davam, gente. As pessoas davam. Por que as pessoas faziam isso? Por que as pessoas pagavam as indulgências? É bom vocês buscarem aí sobre a história da igreja, é muito importante. Porque as pessoas davam. Mas como pode, pastor? As pessoas pagavam a salvação do morto? Pagavam. Pagavam e pagavam muito. E por que as pessoas fazem isso? Porque elas não tinham conhecimento bíblico. Para vocês terem uma ideia, as pessoas iam até a igreja, né? E o padre falava a missa inteira em latim, e o povo não sabia latim. O povo não conhecia latim. Aí veio Lutero, ele traduziu a Bíblia do alemão, do latim para o alemão. Aí o povo começou a entender. E aí ele começou a falar as teses contra o sistema religioso, as teses contra as falsas doutrinas. E aí foi indo, pessoal. Então, acontece a mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje. Então, por que o povo se submete? Por que eu me submeti durante 20 anos da minha vida a esse sistema podre? Essas coisas erradas? Porque eu não tinha conhecimento verdadeiro. Aí tem gente que fala assim, mas pastor Joel, como não? Você pregava a Bíblia, mas eu pregava a Bíblia do jeito que eles ensinavam. Eu não podia fazer um curso teológico.
Eu não podia ouvir outros pastores, eu não podia ler livros de outros autores, a não ser os livros do líder. Porque se eu lesse algum livro de outro pastor, eu estava endemoniado. Então imagine a minha cabeça. Eu fui privado por muitos anos de conhecimento. Mas a partir do momento em que eu tive acesso, minha esposa, iluminada por Deus, foi despertada pela graça primeiro, começou a me confrontar. Falei, Joel, está errado o que você está pregando. Está errado o que você está pregando. Olha só o que está dizendo. Olha esse pastor, o que esse pastor está dizendo. E aí foi indo, pronto, pessoal. Acabou. Então, isso acontece. Eu estou falando tudo isso para vocês entenderem que a luta não é de agora, gente. A história se repete, o sistema religioso já existe há muito tempo. Só que ele vai mudando. Ele vai mudando. Né? Hoje não é só o neopentecostal, não. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitas seitas, coisas absurdas que eu estou pesquisando ainda, estudando sobre, para trazer um conteúdo mais completo para vocês aqui, mas coisas absurdas que vocês não imaginam, que inclusive pessoas famosas, atores de Hollywood, participam. Então, né, então assim, a história se repete. Tá? A história se repete. O que muda são os personagens e a época, mas a história se repete. Né? Então eles colocaram que a graça não é de graça. A graça é de graça sim. Entenda uma coisa. Quem não conhece, acha assim, mas não é de graça. Entenda uma coisa, a graça é de graça. Porque se recebemos a salvação por graça, porque nós não temos direito de receber, isso é de quê? É de graça. O que você deu para Deus te dar alguma coisa? Porque se para receber alguma coisa de Deus você tem que dar, então já não é de graça mais. Já deixou de ser favor imerecido. Então, graça é de graça sim. Só que, aí que está, o que Cristo fez por nós naquela cruz não foi de graça. Por que não foi? A Bíblia fala que nós fomos comprados por um alto preço. Qual foi o preço? O sangue derramado por nós. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sacrifício dele não foi de graça. O preço que foi pago por nós foi a vida de Cristo. Só que nós recebemos toda a obra da cruz, recebemos a justificação por graça ou de graça. É isso, gente. É isso. Isso é graça. É isso que as pessoas têm que entender. Então quando alguém fala assim, a graça é de graça sim. Não, aí quem não... Igual teve gente que... Um dos comentários, eu separei dois. Um dos comentários que eu recebi, deixa eu abrir aqui, foi uma pessoa dizendo assim para mim assim, você está ensinando, como é que foi? Você está ensinando como é que é? Você está ensinando para as pessoas que tudo é fácil. Olha só o comentário, que tudo é fácil. Gente, eu vou chegar nessa parte. Mas o que essa pessoa que passa na cabeça dela? Que o que nós ensinamos, quando a gente fala que a graça é de graça, é como se fosse o seguinte, para quem não conhece, como essa pessoa, não precisa fazer nada. Não. Entenda o que eu estou falando para vocês. Nós recebemos por graça, de graça. O que foi feito por nós não foi de graça, foi o sangue de Cristo. Lembra que as pessoas lá na lei mosaica tinham que matar o animal, machos sem defeito, para serem aceitas por Deus? Então aquilo era sombra, né? Aquilo era apenas uma preparação do que estava por vir. E Deus enviou o seu Filho, unigênito, homem, figura humana, né? 100% humano, 100% divino, e é sacrificado por nós. Isso foi de graça? Não foi de graça. Custou. O que custou, pastor João? Custou a obra de Cristo na cruz. Então o mérito não é nosso, é de Cristo. A obra não é nossa, é de Cristo. Então a graça é de graça sim, tá? O vídeo fala que não, mas é, né? Isso não significa que não precisamos renunciar às nossas vontades e pecados, mas sim que nossos esforços não conseguem comprar a salvação. Isso é importante demais. Fomos salvos, como eu li para vocês, está lá em Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, só para não passar errado. Né? Cadê?
2 Tessalonicenses 2,13, que fomos chamados para a santificação. Então, nós estamos sendo santificados todos os dias. Não confunda renúncia com esforços para a salvação. Os seus esforços não compram a salvação. Porque se o seu esforço coopera na salvação, então já entra mérito, então já entra obra. E o que o apóstolo Paulo diz? Que nós não somos salvos pelas obras. Lá em Efésios 2,8, certo? Então, gente, não são obras, tá? O seu esforço não coopera na salvação. Entenda, salvação é dada, ela é aplicada em nós, e a salvação plantada aqui dentro, semente, nos leva a caminhar nas boas obras. Deu para entender? Então, quando nós renunciamos às nossas vontades, quando nós falamos não para o pecado, isso é a salvação operada em nós. Tá? Existe a responsabilidade humana, é claro, existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Certo? Então, o que diz a Bíblia? Nós temos que fugir da aparência do mal. Né? O contexto diz, né? Fugir do pecado. Né? Se, por exemplo, aquele lugar me leva a pecar, toda vez que eu vou ali, eu sou tentado, então o que eu vou fazer? Eu vou evitar aquele lugar. Tá vendo? A salvação aplicada em meu coração me leva a me preocupar com isso. Gente, ouça bem, qual é a diferença de um salvo e um não salvo? De um crente e um não crente? A diferença é que o salvo não peca em paz. Deu para entender? A diferença é que o crente verdadeiro, quem está em Cristo, não peca em paz, mas ambos pecam. O salvo e não salvo, ambos pecam. A diferença é que o salvo não peca em paz. Por que ele não peca em paz? Porque nele opera o poder de Deus. É isso. Né? Então, Antero aí, se as minhas obras garantem a minha salvação, então eu não precisava de Cristo ter morrido em meu lugar. Exato. O que garante a nossa salvação, olha que comentário bacana do Antero, eu vou até salvar aqui. Ô Jonas, esqueci de você não, já vou te chamar, mas quiser comentando aí, pode comentar. Tá? Antero, se você conseguir participar com a gente, eu não sei se você vai conseguir aí, beleza. Olha esse comentário do Antero. A obra que nos salva é a de Cristo na cruz. É a obra que salva a gente, e não as nossas. Deu para entender? Deixa eu continuar, gente, tem muita coisa aqui, sim, sabe? Que live maravilhosa. Eu amo falar desse assunto, gente. Eu amo falar sobre... Eu amo pregar o evangelho, mas quando o assunto é apenas, sabe, apontado apenas assim, graça, 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 não que os outros assuntos não sejam, porque todas as pregações apontadas para Cristo, mas quando a pauta é graça, e esses pontos polêmicos, né? Por exemplo, como esse que eu falei para vocês aqui, que eles colocaram no vídeo, que a graça não é de graça, né? Olha só o que diz aqui mais. A salvação não é conquistada por esforços, mas é um presente divino. Uma coisa importante também, gente, nós não conquistamos salvação. Para com esse negócio. Isso aí é a conversa de quem está lá dentro do neopentecostal e sistema religioso. Eu conquistei minha salvação. Salvação não é conquistada. Batismo no Espírito Santo não é conquistado. Salvação é recebida. Ela é dada por Deus. Batismo no Espírito Santo, que acontece no dia da nossa conversão, é dado por Deus. Não conquistado. Por que, pastor, mas me explica. Por que não é conquistado? Porque quando você usa essa palavra conquista, conquista lembra o quê? Vamos ver se vocês estão antenados aqui. Escreve aí, por favor. Conquista lembra o quê? Quando eu falo conquistei. Me coloque aí, por favor. O que é? Conquista lembra o quê? Por exemplo, o rapaz tá tentando conquistar o coração da moça. E aí, conquista lembra o quê para vocês? Aí, ó. Mérito. A Fabiane colocou vida financeira, merecimento, é isso também. Isso. Ou seja,
Esforço próprio, exato. Então, gente, aí o Jonas colocou conquista de carro zero. Ou seja, fiz por onde merecer. E apesar de que qualquer conquista na sua vida é graça, viu? É graça. Deus permitiu que você chegasse ali. Senão você não chegaria. Tudo é graça. Tá? Tudo é graça. Então, quando eu falo conquistei o Espírito Santo, ou conquistei a salvação, é como se eu fizesse algo para merecer a salvação. Né? A Fabiane colocou, e era isso que aprendia lá, exato. Era isso exatamente, porque eles usam isso, Fabiane. Tudo é conquista. Né? Ó, se você não está conquistando, você não está fazendo por onde merecer. Você está dando pouca oferta, você está vindo poucas vezes na igreja, você está em pecado, alguma coisa está errada. Porque assim, quando qual o conceito que eles usam? Se você está recebendo muitas bênçãos, Deus está feliz com você. Esse é o termômetro, tá? Que eles usam, mas para manipular as pessoas. Se você está recebendo muitas bênçãos, Deus está feliz com você. Mas se você não está recebendo muitas bênçãos, Deus está triste. É esse que eles fazem. Tá? Aí quando a pessoa, não, por exemplo, fica doente, perdeu o emprego, filho ficou doente agora, ficou desempregado, as coisas ruins começam a acontecer, a pessoa fica desesperada. Aí procura o pastor, olha, minha vida está no inferno, não sei o que está acontecendo. O pastor, olha, você não, hein? Você tem certeza da sua libertação? Aí começa. E aí, coitada da pessoa, escravizada. Aí fica ali fazendo anos, fica ali fazendo a tal da corrente, anos. Eu recebi até uma pergunta sobre corrente também, eu vou colocar ela amanhã. Eu recebi uma pergunta sobre corrente. Não lembro aqui exatamente a pergunta, mas envolvendo negócio de corrente. E aí a pessoa fica ali, ó. Né? Aí campanha atrás de campanha, sacrifício atrás de sacrifício. Ó, você não foi abençoado porque você não deu tudo. E começa. Aí fica um ciclo vicioso. A pessoa fica rodando. Fica assim, ó, atrás do mérito. Né? Mérito. Aí quando vem, tocou... o Carlos colocou assim, verdade. O pastor logo pergunta, tocou no dízimo? Também, verdade, Carlos. Assim, gente, é isso. Por isso que... Meu Deus do céu, é muita coisa. Que quando eles falam que a graça é de graça, porque eles querem que a pessoa pague alguma coisa. Eles querem isso. Né? Romanos 3:24 nos diz que justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, fomos justificados em Cristo. Em Cristo nós somos justificados, pessoal. Recebemos justiça. Eu sempre explico o seguinte, mas como assim justificado? Deus pegou o pecado, ou melhor, Deus pegou a culpa do nosso pecado, transferiu para o Filho dele, e pegou a justiça que estava sobre o Filho e transferiu para nós. Nós quem? Os crentes, os que creem, tá? Só é justificado em Cristo quem crê em Cristo, ok? Não pense você que o mundo inteiro é justificado. Não. Quem é justificado? Quem crê na obra de Cristo na cruz, ok? Leia Romanos 11:6, fala bem sobre o que você está pregando. Bacana, Tereza. Se quiser colocar o texto, pode colocar, porque eu tô com várias coisas para falar aqui ainda, mas pode colocar, tá? Pode colocar. O Jonas colocou assim, muitas vezes, quando acontece algo de ruim, é o diabo. E para afastar essas coisas ruins, tem que fazer um voto. Verdade, vou até pintar aqui, Jonas. Aí começa. Né? O diabo está vindo contra você, então qual a arma contra o diabo? Aí, qual é a frase? Vai pro altar. Mas o último altar foi o Calvário, gente. Pesquise aí na Bíblia, na sua Bíblia, dos evangelhos para cá. Vê se você encontra alguma prática de sacrifício. Vê se você encontra. Alguma parte, O que você vai encontrar em Hebreus, o autor em Hebreus falando sobre a antiga aliança, mas
alertando o povo, os hebreus, que nós estamos na nova, que eles não precisavam mais fazer praticar a antiga aliança, ou seja, as leis cerimoniais. Ô, gente. Exato. Então, meu Deus, é muita coisa aqui, gente. Olha, eu tô vendo que essa live é pra terceira... Ô, gente, eu acho que vou marcar a terceira parte dessa live, viu? Vou deixar pra depois. Meu Deus do céu. Deixa eu continuar aqui. Meu Deus do céu. É muita coisa, né? Bom, uma coisa que eles colocaram também. Quem vive pela graça leva uma vida de facilidades com Deus. Eles colocaram isso no vídeo, gente. Que quem vive pela graça leva uma vida de facilidades com Deus. Ah, mas essa aqui eu vou falar. Gente, a gente sabe que não é fácil. Que não é fácil. Mas a gente sabe também, nós que somos alcançados pela graça, eu quero, assim, se você responde um amém, sei lá, um glória a Deus, um aleluia, aí, sei lá. Mas olha só, a gente sabe que não é fácil. Mas quem foi alcançado pela graça sabe que o fardo é leve. Amém? Não é fácil. Não é. Mas o fardo é leve. É diferente. É diferente. Então eles disseram que tem facilidade, mas na verdade eles não entenderam o fardo leve, porque eles vivem pesados. Eles vivem pesados. Aí a dona Jane colocou a mãozinha aí. Amém. Isso, pelo menos uma mãozinha. Gente, não é fácil, mas é leve. É diferente. Mateus 11:30, se eu não me engano. Ou 11:29. Jesus é o convite da graça. Gente, sabe qual é o convite da graça? Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é o convite da graça. Nós chamamos de convite da graça. E nesse mesmo contexto, Jesus disse: aprendei-vos de mim, porque eu sou manso de coração, eu sou manso de espírito e humilde, manso e humilde de coração. E o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, não é fácil, é leve, é diferente. Porque eles estão acostumados. Gente, imagina a pessoa ficar todo dia procurando pecado, todo dia indo na igreja, fazendo voto, fazendo isso, fazendo aquilo, dando tudo que ela tem, e procurando, a pessoa fica ali anos e anos fazendo a tal da corrente de libertação e demônio manifestando, porque em alguns casos não é demônio, a gente sabe disso. Tem casos que realmente existe a manifestação demoníaca, já fiz uma live falando sobre isso, que demônio existe, manifestação demoníaca existe, mas não é como a gente aprendeu, tá? Até isso você tem que aprender novamente, né? Porque o que foi ensinado é um show, né? Com um demônio ali do lado, né? Incorporado no corpo da pessoa. Mas, gente, as pessoas vivem assim porque elas não entenderam. Quando eu saí desse sistema, eu falei assim, olha, o fardo de Jesus é leve. Minha esposa falou para o líder que ligou para a gente naquele sábado, pedindo para a gente ficar. Eu já tinha comunicado para todo mundo, para o Brasil, o mundo inteiro, olha, não faço parte mais. E mesmo assim o líder disse assim: Joel, por mais que você já publicou, a gente não vai desligar você. Onde você quer ficar, isso está registrado, eu não estou mentindo, isso está registrado. Tá? Eu tenho prova disso. E aí minha esposa virou para ele e falou assim: bispo, o fardo de Jesus é leve. É isso, gente. Então, como eles estão acostumados a viver, estão acostumados a viverem pesados, aí olha pra gente, não, tá muito fácil. Não é fácil, é leve. É leve. É diferente. Diferente. E olha só, a graça de Deus nos encoraja a crescer espiritualmente, a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Então a graça de Deus nos leva a crescer espiritualmente. Eu falei já aqui nessa live, gente.
Ô Maico, quando Jesus disse, ele se referia aos fariseus que escravizavam o povo. Exato, Maico, obrigado aí pelo... escravizavam o povo na religiosidade, ele disse, meu fardo é leve, exato. O contexto é exatamente, Jesus está falando para os fariseus, que escravizavam as pessoas, que escravizavam, melhor dizendo, as pessoas. Então, a graça nos leva a crescer espiritualmente, nos leva a parecer mais com Cristo. Eu falo aí já aqui nessa live, gente, várias vezes, eu estou apaixonado com o Evangelho, eu estou apaixonado pela Bíblia, eu nunca tive tanto sede de aprender a Bíblia como agora, de ler a Bíblia como agora. E isso é graça, isso é graça. Filipenses 1:6 afirma, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Quando entendemos a graça, fazemos coisas para Deus, mas não para sermos aceitos. Porque fomos... Não porque nós fazemos coisas para Deus, não para sermos aceitos. Porque fomos aceitos que conseguimos fazer qualquer coisa para o Senhor e temos consciência que nenhuma delas nos torna merecedor de nada. Então olha a diferença. Nós não fazemos coisas para sermos aceitos. Fazemos coisas para Deus porque sabemos que fomos aceitos por Ele. É diferente, gente. É diferente. Você não vai... Hoje eu não evangelizo, eu não estou aqui falando de Jesus porque o meu líder está me vendo ou porque eu tenho que fazer alguma coisa para o meu líder me ver. Eu faço por amor. Eu faço porque Cristo me aceitou. É isso, pessoal. Exatamente isso. É diferente. Né? Quando você oferta, doa, né, oferta, seja o dízimo dentro da generosidade, porque dízimo não tem obrigatoriedade, faz parte da antiga aliança, nós estamos na nova, já falei isso várias vezes. Tudo que você faz para Deus, você faz por amor, por graça. Coloca o texto aí, Tereza. Coloca o texto aí. Põe o texto que eu vou ler. Coloca o texto aí, pode colocar. Que nenhuma delas nos torna merecedor. Então, assim, gente, não é facilidade. O vídeo fala... O que o vídeo fala que a graça é facilidade? Porque para o povo que está lá dentro, o povo entender assim, então é furada. Ah, não, a gente sabe que tudo é difícil. Não, se esse evangelho é fácil, quero saber disso não. Não. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com pesos. Né? Outro dia aqui na live, gente, coloca de novo. Desculpa, não estou vendo. Coloca de novo aí. Ô, Tereza. Outro dia aqui na live, eu falando sobre o batismo no Espírito Santo, uma jovem entrou em contato comigo e falou para mim assim, pastor, eu vi você explicando sobre o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Será que é verdade mesmo? Porque é tão simples, pastor. É tão simples, é diferente de tudo que eu aprendi. Porque ela aprendeu que para receber o Espírito Santo ela tinha que dar tudo, ela tinha que fazer jejum de Daniel, tinha que fazer sacrifício, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo outro, tinha que fazer um montão de coisas. Aí quando vem um ensinamento correto, dentro da Bíblia, dizendo que o batismo acontece no dia da conversão, no dia que a pessoa se arrepende dos pecados, opa! Muito simples. Então, a ideia deles é exatamente passar para o povo que o Evangelho da Graça é facilidade, e a gente sabe, pessoal. A gente sabe. Por exemplo, hoje eu fui trabalhar. Eu uso aqui em Nova York o metrô e ônibus. E aí, eu era para chegar lá 8h30. Só que a estação que eu desço estava fechada. Eu não sabia. Estou aprendendo a andar aqui agora. E agora? Peguei o metrô errado e fui parar em outra região aqui em Nova York. E aí eu fui... peguei o metrô novamente. E aí desci. E já dei de cara com um ponto de ônibus. Né? E aí eu falei, gente, tá muito fácil. Eu pensei aqui comigo. Tá muito fácil. Eu não conheço nada aqui. Foi lá no Brooklyn. Tô aprendendo a andar no Brooklyn agora. Não conheço nada aqui. Muito fácil. E quando tem facilidade mais, você desconfia, né? Você não. E dito e feito, estava errado, pessoal. E aí eu abordei uma
uma senhora e perguntei para ela, né? Mostrei para ela o lugar que eu queria, né? Com um pouco de dificuldade, com dificuldade no inglês ainda, que estou aprendendo ainda, né? Não falo inglês ainda, sei me virar, né? Daqui para lá, buscar uma informação, vou me virando, estou aprendendo, estou estudando. E aí, gente, me passou a informação correta. Então, isso é natural do ser humano. É fácil, não existe nada fácil nessa vida. Então, eles tentaram colocar isso dentro da graça, passar essa ideia para o povo que está lá, que é facilidade. Para o povo ter medo de entrar. Não, se a facilidade é furada. Né? Existe, exemplo, existe dinheiro fácil? Não existe dinheiro fácil. Você tem que trabalhar. Dinheiro é com muito suor. Então, quem quer uma coisa? Ninguém. Então a ideia deles foi exatamente essa, vender esse peixe. Né? É fácil demais, gente. Então vocês estão pensando para esse evangelho, que é o evangelho, pula fora, porque é facilidade. Mas não é facilidade, é graça. Deixa eu ler agora. Agora sim, Tereza. Aí, gente, bate palminha aqui. Eu vi o texto da Tereza. Ela colocou a quinta vez que ela coloca o texto. É isso mesmo, Tereza? Vou ler. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Romanos 11:6. Ótimo, ótimo versículo, tradução boa, né? Essa tradução não é a Ara, não, mas uma tradução boa. Tá aí, ó. Vou até fixar. Comentário da Tereza. Ó. Tá aí, ó. Tá vendo? Se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. É isso aí. É ótimo texto, Tereza. Exatamente. Ilustra, né, tudo, esse versículo aí, tudo que nós... Ilustra não, desculpa. Respalda tudo que nós estamos falando aqui. Tá? Aí agora, gente, olha só. O último eu vou... Deixa eu ver. Falei sobre a graça é um golpe que eles colocaram. Que a graça é uma via de facilidade, acabei de falar. A graça não é graça. A graça é uma desculpa para quem vive pecando. Essa aqui eu vou chamar... Jonas, tá pronto aí? Vou chamar o pastor Jonas aqui. Pastor Jonas, tá pronto aí? Posso te chamar? Me manda aí a solicitação. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te chamar aqui. Se estiver pronto, já aceita, já entra aqui com a chapa quente. Então, gente, outro ponto que eles colocaram, que a graça é uma desculpa para quem vive pecando. Imagine, pessoal, isso na cabeça do povo, gente. Imagine. Qual a mãe, ouça bem que eu vou falar para vocês, qual é a mãe que quer um filho numa igreja onde diz que ele pode viver a vida promíscua? Eu não queria ver filho numa igreja dessa. Então a ideia deles foi exatamente essa. Fala aí, pastor Jonas, tudo certinho? Boa noite, Joel. Graça e paz, boa noite a todos. Boa noite. Jonas, você está aí antenado aí com a gente desde o início, né? Esse último tópico aqui, que eles colocaram... Você viu o vídeo, que coisa feia aquele vídeo, né? Sim. Assistiu, né? Assisti sim. Eu achei um absurdo, né? Sim. Na hora do almoço, quando eu fui ver o vídeo, é tão... Como que falar que a graça de Jesus é um golpe, né? É algo de se preocupar, né? Sim. Como pode, né? Então está anulando o que Jesus fez por nós, está anulando o sacrifício de Jesus, está anulando Jonas. tudo que ele passou olha no deserto, gente. né? Ó, peraí. Você vai continuar já. Deixa eu pegar esse gancho seu aí. Gente, preste atenção nisso. Alguém pode escrever isso que o pastor Jonas acabou de falar? Ele falou assim, que o que eles fizeram no vídeo, na verdade, eles queriam anular o que Cristo fez. Coloca aí. O evangelho distorcido quer anular alguma coisa. O primeiro comentário que te aparecer aqui, eu vou fixar.
sobre isso. Fábio, que está bem sempre antenado, eu vi que você colocou aí. Aí, a Adriele colocou. Aí, a Adriele colocou. Aí, a Adriele é a esposa do Drica Castro. Fixei. É a esposa do pastor Jonas. O que eles fizeram, queriam anular o sacrifício de Cristo. Isso aí, pessoal. Jonas, peraí, você vai continuar. Porque a partir do momento em que é afirmado que o Evangelho da Graça é um golpe, é como se eu estivesse falando o seguinte, gente. O que Cristo fez foi mentira. Porque o que Cristo fez foi por graça. O que é a graça, gente? Pastor João, fala fala alguma passagem bíblica que define graça. Você quer o sacrifício de Cristo na cruz? Pronto, final. Ponto final. Aquilo que foi feito na cruz é graça. Foi por graça. Aquilo foi necessário ser feito para nós recebermos de graça o que foi pago com alto preço. Então, pessoal, quando a pessoa fala assim, é um golpe, quer anular. Jonas, continua porque tá demais. Só para complementar aqui, o Fábio ele pode participar, ele falou se chamar ele consegue entrar lá. Fábio, então vou te chamar aí também. Vamos esquentar aqui a chapa aqui. Vamos lá. Então, quando a pessoa, quando fala que a graça é um golpe, ou que nós não somos salvos pela graça de Jesus, então quer dizer que nós somos salvos pelas obras, né? Então estamos anulando o que Cristo fez. Sabemos que o maior sacrifício de todos foi o de Jesus, né? Exato. Ah, o Fábio aí. Fala, Fábio. Estou no carro aqui, eu tive que dar uma parada aqui, mas dá para falar. Boa noite. Tá no carro. Fábio, sempre está comentando. Seus comentários que não param aqui. Pastor, porque a graça, ela queima dentro da gente, né? Quando a gente vê certas coisas, a gente tem que falar, a gente tem que expressar, porque, né, foi tantos anos lá dentro sendo enganado, sendo vendido, que a gente quer falar a verdade para as pessoas. Ô, Fábio, você ficou quanto tempo dentro do sistema religioso? Pastor, eu fui desde criança, né? Minha mãe me levou, tudo mais. Aí foi aquele processo, né? Aquele jovem, 14 anos, tal, no oficial lá dentro, e me tornei pastor lá com 16 anos, né? E dos meus 16 aos meus 22. Então, aos 16 aos 22, você ficou aí mais ou menos 6 anos, pastor, né? Isso mesmo. Tive que abandonar a escola, tive que abandonar a família, tive que abandonar tudo. E assim, com aquele desejo de ajudar as pessoas, né? De falar de Cristo, levar o Evangelho, mas depois de um tempo eu comecei a compreender que não era nada daquilo, né? E o principal era o dinheiro, era a barganha, era o crescimento, né? Então, começou a falar, né? Comigo, inclusive o Carlos também, um amigo nosso que está aí no grupo, está participando da live. Carlos Júnior? Isso, a gente fazia estudo da Bíblia, às vezes ele ligava para a gente e falava assim, vamos ler a Bíblia e tal. Falava comigo, aí eu falava assim para ele e para outro amigo meu, eu não vou ler a Bíblia com vocês não, porque senão eu vou ficar louco igual vocês. Então, assim, o pensamento, né, a lavagem cerebral era tão grande que eu achava que se eu lesse a Bíblia, eu achava que o líder da igreja estava mais certo do que a Bíblia. Você achava que o líder da igreja estava mais certo do que a Bíblia. Gente, quem puder colocar essa frase que o Fábio acabou de falar, porque, gente, é exatamente isso. Aonde, o Fábio, as pessoas se submetem, como a gente se submeteu, né, aos ensinos errados, às coisas absurdas. Outro dia eu estava conversando com uma advogada e falando para ela exatamente as coisas que acontecem, né? Eu falei assim, Joel, me fala uma coisa. Como você se submeteu a isso durante todo o tempo da sua vida, Joel? Porque se a gente conta isso para as pessoas aqui fora, as pessoas acham que é mentira. E ela é católica. É uma advogada católica. Ela falou comigo assim, eu tô abismada. Né? Então, assim, Fábio, exatamente isso que você falou, né? Aí, ó, deixa eu fixar aqui o comentário. A Vilas Boas acha que o líder da igreja estava mais certo que a Bíblia. Pode continuar, Fábio. Então, se pastor, você quiser. Melhorou o áudio, melhorou. Eu tava pensando esses dias, eu tava até... Cara. Cortou? Cortou. Deixa eu só... Agora
Agora ficou Cortou. né? Agora melhorou. Então, quando a gente entende o evangelho, pastor, quando a gente entende o que Jesus fez, a entrega de Jesus, aquilo que ele veio fazer, a missão que ele veio, porque a gente aprende de uma forma distorcida, né? Sim. A gente aprende, às vezes a gente até ensina que o sacrifício de Jesus é o exemplo daquilo que nós temos que fazer. E isso é totalmente Sim. errado. Porque Verdade. o que Cristo fez por nós é suficiente. Uma vez um amigo meu me perguntou assim, então eu não preciso fazer nada para ser salvo? Eu falei, exatamente. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Cristo fez. Cristo se entregou, Cristo deu a vida por nós, né? Então a graça, ela é como Jesus falou, né? Que o fardo dele é leve, né? O jugo dele é suave, porque a gente segue ele sem peso, sem medo, sem mácula, sem receio, sabe? Jesus é aquele que não nos condena, é aquele que não nos julga, é aquele que sempre vai estar conosco, né? E a gente aprende muitas vezes de forma errônea que Jesus é aquele carrasco que vai nos condenar, que a gente não pode pecar, que a gente não pode errar, que a gente tem que fazer tudo certo, tudo perfeito. E a gente é ser humano, uma hora a gente peca, outra hora a gente erra. E a salvação é isso, é ali, é caindo e se levantando, Jesus com a gente, nos reerguendo, né? Essa é a graça, essa é a verdadeira graça. Glorioso demais. Pode falar, Jonas, fala. Uma das coisas, né, que a gente vê muito acontecendo, que a pessoa, ela faz por merecer. Quanto mais eu faço, mais eu mereço. Quanto mais eu dou, mais eu vou receber. Exato. E sabemos que é totalmente ao contrário. Quanto mais nós fazemos, nada nós vamos merecer. Exato. Porque o que compra o que Jesus fez? O que compra o que ele passou ali no deserto? O que ele fez por nós? Nada compra. Então, por mais que eu dou milhões, rios, carros, mansões e etc., isso não vai comprar o que Jesus fez. Não tem dinheiro nenhum no mundo que pague isso. E isso é tão importante que quando fazemos algo para Deus, é porque a graça está sendo... É por graça, né? Deus nos concede a graça de fazer a Ele. Então, assim, não fazemos com aquilo que eles falam, para chamar a atenção de Deus. Não existe isso. Dentro do Evangelho da Graça, fazemos porque fomos aceitos. E não para sermos aceitos. É totalmente diferente. Né? Porque a partir do momento que eu faço alguma coisa para ser aceito, já deixou de ser graça. Exatamente. Já deixou. O Evangelho, pastor, ele deixa isso claro, né? Por exemplo, quantas vezes eu ensinei a passagem do jovem rico de forma errônea, equivocada, justamente para tirar dinheiro das pessoas, né? E Jesus, quando ele está falando com o jovem rico, isso é muito interessante. Ele pergunta para ele, né? Se ele entendia os mandamentos, se ele seguia os mandamentos. Aí ele fala, não, desde criança. Tipo, querendo falar para Jesus assim, não, Jesus, eu faço tudo. Aí Jesus fala, então pega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus não queria as riquezas dele. Jesus queria fazer ele entender que sem ele não seria salvo. Aí até os discípulos perguntam, nossa, Senhor, mas se ele fazendo tudo não vai ser salvo, quem vai ser salvo? Aí Jesus fala, o impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, a salvação é impossível para a gente. Pelo mérito, eu posso fazer o que for, eu posso dar rios de dinheiro na igreja, eu posso fazer milhares de campanhas, eu posso estar na igreja 24 horas, de segunda a sexta. A gente é prova disso. Né? Sim. Aproveitar o gancho A gente viu quantos que estavam na igreja, moravam na igreja, viviam na igreja e viviam uma vida totalmente errada. Então, não é isso. O impossível para a gente é ser salvo, mas para Cristo é possível, para Deus é possível. Verdade. E pode falar, Jonas. Desculpa aí cortar. Vou dar um exemplo meu. Hoje. Sim. Né? Hoje eu trabalho numa empresa, né? E nessa empresa, lá tem metas a se bater. E quando nós batemos a meta, recebemos a promoção. E nessa empresa, o que nós aprendíamos no sistema era a mesma coisa, né? No sistema religioso, né? Que quanto mais eu fazia, quanto mais eu dava, mais eu iria receber como recompensa. É assim que funciona numa empresa. Se eu bato a meta, eu vou receber uma promoção. Então, essa é o intuito
religiosidade. Da pessoa receber uma promoção, uma bênção, né? Ó, é os dois M's aí, vamos colocar, né? No sistema é M de mérito, M de metas. E as metas começam pelos pastores. A gente sabe disso, né? Encher a igreja, arrecadação de oferta, aquela coisa toda, né? Tem que chegar a um determinado valor da oferta e se ele bate a meta, ele é um cara. Ele é bom, ele é ungido, ele faz acontecer, né? Ele é usado por Deus, ele é muito espiritual. E não importa a idade, não importa quem é. O negócio é o seguinte, mostrou o resultado, tá valendo. A gente sabe que é assim, né? É os dois M's. E o povo entra nessa também. Sim. Né? O movimento todo. Né? Até as criancinhas lá, desde já ensinadas que tem que fazer por merecer. Então fica nesses dois M's. Aí, meu amigo. O sistema de Cristo é diferente, né? O sistema do Evangelho é diferente, né? Sim. Se a gente pega, se for pegado a Bíblia, o Evangelho, para ser pregado num altar como esse, acaba com o sistema, desbanca com o sistema. Desbanca. Por exemplo, eu separei, tem uma passagem aqui que Jesus ele fala, né? Ele falando com os fariseus, né? Mateus 23, né? Sim. Ele fala que diante da multidão, os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam tudo que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Mas eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ou seja, se a gente falar isso num altar desse, a gente desbanca o evangelho. Porque isso faz a pessoa entender. Isso faz a pessoa compreender o que Cristo é, o que o evangelho é, o que a graça é, né? Ó, eu vou esquentar a chapa mais aqui. Um passarinho me contou que o cabeça vai vir com... Eu não sei se é verdade, tá? Com conteúdo, eu acredito que seja um livro, alguma coisa, detonando o Evangelho da Graça. Mas eu torço para que isso aconteça. Vocês sabem por quê, né? Porque isso desperta curiosidade, né? Por exemplo, se eu tivesse lá agora, graças a Deus eu não estou, o que eu ia fazer? Assistindo esse vídeo, né, diante dos comentários que estão... Eu estava lendo os comentários, a maioria dos comentários tudo a favor da graça, não contra. Eu iria procurar saber mas o que é isso? Né? Então, é muito bom que eles continuem na cabeça deles falando mal, mas na verdade isso vai ser, né, instrumento. Isso é o Joel, próprio Espírito Santo, né? Eles estão achando que vão acertar, mas lá dentro vai haver uma transformação muito grande. Fala, Jonas. Então, o comentário da Cláudia Souzati, vocês estão criando conflito entre as pessoas, fazendo com que as pessoas desistam de buscar a Deus. Nós não queremos criar conflitos, queremos ajudar as pessoas. Era o que Jesus fazia quando os fariseus ensinavam a lei. Jesus mostrava para as pessoas que não era um fardo pesado, era um fardo leve. As pessoas faziam... Desculpa, pode falar. Fala. Eu não vi comentário. As pessoas faziam sacrifícios, as pessoas faziam tudo que Jesus condenava, né? Então, é isso que nós estamos fazendo. O que Jesus não quer. Jonas, Fábio, olha só. Deixa eu pegar... Eu não vi o comentário dela não, Jonas. Eu não vi. Se eu tivesse... Eu procurei aqui, mas não achei. Ela disse o quê mesmo? Que a gente está criando o quê? A gente está criando um conflito nas pessoas para impedir de buscar a Deus. Peraí. Isso é muito... Esse comentário é muito importante nessa live. Sabe por quê? Vamos lá. Se o que a gente está falando aqui é mentira, então não vai criar conflito nenhum na cabeça de quem aprendeu a verdade. Agora, se nós estamos falando, o que a gente está falando aqui é verdade, vai criar conflito na cabeça de quem aprendeu a mentira. Como criou na minha cabeça. Quando eu vi o vídeo do Augusto Nicodemos falando do neopentecostal, eu falei, opa, eu não era o cara tão definido, não era o pastor da nação, o pastor do congresso, isso é o que, o líder.
Criou conflito em mim. Eu não estava tão bem definido. É aquilo. Por exemplo, se um de nós aqui, Fábio, eu, você, o Jonas, a gente assiste a live de alguém que prega a graça, vai ter conflito na nossa cabeça? Nenhum. Não. Nenhum. Agora, se a gente vê alguém falando do sistema neopentecostal, a gente vai fazer ânsia de vômito ouvindo a live. O que eu vou fazer? Tô fora. Eu tô fora. Isso não identifica nada na minha vida. É isso. Então, assim, cria conflito na mente quem aprendeu a mentira. Então, se está criando conflito na sua mente, qual é o nome dela, Jonas? Carla? Carla, o nome dela, Jonas? Cláudia, se eu não me engano. Cláudia, se criou conflito na sua cabeça, querido, é porque você aprendeu errado. Aconteceu isso comigo também. Aconteceu com você? Comigo também. Aconteceu também, Jonas? Aconteceu, Fábio? Sim, pastor. Eu até acho importante a gente falar isso aqui, pastor, porque assim, tem gente que acha que a gente tá atacando a igreja, tá atacando o evangelho, tá atacando as pessoas, e muito pelo contrário. Eu até mandei um áudio pro senhor esses dias falando, Sim. né? Que às vezes a gente pensa que a gente é melhor ou que é pior. Tem gente que pensa, mas só porque vocês conheceram a igreja, a graça, o evangelho, vocês... Não, muito pelo contrário, a gente é pior do que os que estão lá, a gente é pecador também, né? A gente estava lá, pastor, e às vezes a gente se coloca como vítima, mas a gente não é vítima, a gente é pecador, a gente era movido pela ganância, a gente era movido pelo desejo de às vezes, de conquistar lá dentro, né? Sim. Então, assim, nós somos pecadores. O que aconteceu é que o evangelho foi revelado para nós. Não porque somos melhores, muito pelo contrário. É porque somos piores, né? Antes eu tinha a ideia de que eu tinha que ir para a igreja, só para concluir. Eu tinha a ideia que eu tinha que ir para a igreja, mas eu tinha que ser perfeito, eu tinha que ser bacana, estar correto. Isso é errado. A igreja é lugar de pessoas que não se aceitam como são, de pessoas que querem mudar. Se uma pessoa chegar a mim e falar assim, mas eu tô no pecado, eu tô mal, eu não vou... Não, você tem que estar na igreja, você tem que buscar Deus na igreja. Esse é o momento. Então, assim, não tem ninguém aqui perfeito, não tem ninguém aqui querendo ser nada, não. Cristo é o perfeito. Exatamente. Jonas, quer falar? Eu tenho uma coisa boa para falar para o pessoal aqui. Pode ir. E isso que, né, ela falou sobre conflito, nós não queremos criticar, e sim ajudar, né? Jesus, ele veio para os perdidos. Às vezes a pessoa está dentro de uma igreja e está perdida. Sim. Como eu estava, como nós estávamos, perdidos. Porque quantas coisas a gente fazia para estar perto de Deus, parece que quanto mais fazíamos, a gente se afastava de Deus. Porque não é obra. Tudo que a gente vai fazer nunca vai fazer a gente se aproximar de Deus, porque somos pecadores. Exato. Ô, Fábio, veio uma coisa na minha cabeça aqui. O seguinte, a gente... Não sei se quinta que vem vocês estão tranquilos. Aqui, para mim, é 1 hora a menos daí, né? Então, nós vamos fazer uma live semana que vem. Como eles usam muito, por exemplo, depois da live de quinta, e as perguntas que eu estou recebendo, eu estou publicando. Inclusive, aquela pergunta que você mandou, eu falei, vou publicar ela, tá? Gravei, tá? E tá já para colocar. Então, as perguntas que eu tenho recebido... Pergunta não, você comentou, na verdade. Você perguntou. Já sabendo a resposta, mas eu queria... Resposta, Mas foi boa. Então, assim, depois dessas perguntas, essa live de quinta, eu recebi alguns comentários falando de ex. Vocês ex que saíram. Então, vamos fazer o seguinte. Semana que vem, nós vamos fazer uma live. Eu vou tentar chamar uns 7, mais ou menos. 7 ex. Bota o Carlos aí. 7 ex-hereges. Bacana. Somos 7 ou 8, sei lá, 10. Somos ex-hereges. Porque nós ensinávamos heresias e praticávamos heresias. Topa? Vocês topam, vocês dois aí? Topo. Beleza, então. Topo. Combinado. Então, semana que vem, atenção aí, vocês estão assistindo a live, quinta que vem, meu amigo, já que ex, porque assim, passa uma ideia de que o ex disse conflito entre as pessoas, não dentro de mim, estou bem no caminho que estou, vocês com isso, tudo fazendo com as pessoas se afastam de Deus. Mas você não tem que estar preocupado em criar conflito em outras pessoas. Se a gente, vai ler a Bíblia falar para ela. Tem que ler.
tem que ler, ô, Cláudia. E se a gente está criando conflito aqui entre as pessoas, essa ideia é essa, é uma coisa, a gente vai se ver com Deus, porque a gente está falando de Bíblia aqui, de palavra, né? Não é o que nós, não é uma coisa, uma opinião nossa, ô, Cláudia, tá? O seguinte, semana que vem a gente vai falar, o Felipe colocou, Paulo tinha uma capa para vestir. Se fosse hoje, ou iam dizer que Paulo tinha um demônio e que iam mandar ele fazer ação. Ah, tá, entendi. Só Jesus, né? Sou ex-fingida, ex-mentirosa. Então, a gente vai fazer essa live, porque é o seguinte, eles falam de um jeito que ex é como fosse excomungado do corpo de Cristo, né? Ex-filho de Deus, caídos. Então, na verdade, somos ex-hereges, né? Então, semana que vem vamos fazer essa live aqui e vai ser bacana demais, tá? E, de novo, o assunto vai ser envolvendo esse evangelho verdadeiro, o evangelho que é graça. Quer acrescentar alguma coisa, Fábio, Jonas? É só falar aí para a moça aí, né? Para ela ler o livro de Atos, falar sobre a graça. Hebreus fala sobre sacrifício e sobre a graça. E se ela tiver dúvida, perguntar para o pastor dela, explicar e ensinar isso para ela. Na verdade, Jonas, assim, ela pode ler, né? Mas vou citar para ela nos livros. Cláudia, lê os evangelhos. Comece pelos evangelhos. Os 4 evangelhos simples. Só lê os evangelhos, você vai entender. O que Jesus veio fazer aqui? Por que Jesus, por que ele veio, o Filho de Deus veio em carne e osso? Já se perguntou, Cláudio, por que ele veio em carne e osso? Isso. E lê o livro de Atos, que mostra a igreja primitiva, né, Jonas? Os hebreus que falam sobre a antiga e nova aliança. Eles falam mal dos ex, o Carlos colocou, mas fazem reunião do resgate. Verdade. Esse é o Fábio, o caso que você falou, né, Isso. Fábio? Ele mesmo. A gente, na época, a gente começou a ler a Bíblia e foi com ele, né? Que isso que aconteceu, né? Uhum. E graças Então ele foi ele que te ajudou, nessa caminhada. A gente fazia ligação e eu e mais um outro amigo, e a gente lia na verdade eles liam e eu não queria participar, né? Porque eu tinha esse pensamento. Mas a graça, o Espírito Santo, eu posso até falar, pastor, que quando eu saí, eu não saí pela graça, né? Mas conforme o tempo foi passando, o Espírito Santo foi falando comigo, foi me revelando, né? E foi isso que aconteceu. Fábio, isso que você falou é bacana demais. Na semana que vem você podia falar sobre isso. Por quê? Tem aqueles que saíram por outros motivos, mas foram alcançados pela graça, né? Porque no meu caso, eu fui impactado pela graça, o start da graça eu estava lá dentro. Então, né, eu tive aqui. Cada um teve a sua experiência, mas o mais importante é isso aí que aconteceu com você, né? Foi alcançado pela graça. Sim. E semana que vem você poder falar isso, que muitos que saíram, e muitos que saíram estão procurando, o Fábio, uma igreja saudável, sabe? Não quer mais as mesmas coisas, mas ainda precisam entender sobre o Evangelho da Graça e não acabam entrando numa fria de novo. Né? Acabam entrando, participando de uma cópia, né? Só muda o nome, mas a mesma coisa, né? Sim. Assim, que nem se eu tiver a oportunidade, eu poder dizer para as pessoas a respeito delas procurarem uma igreja reformada, uma igreja que ensina o evangelho corretamente. Nenhuma igreja é perfeita, né? Nenhum líder, nenhum pastor é perfeito, mas uma igreja saudável, uma igreja que tem os princípios bíblicos, e existe muitas, pastor. Existe Atos 2, existe as igrejas reformadas, as batistas, as presbiterianas. Hoje o Carlos, meu amigo, por exemplo, ele se tornou membro na igreja presbiteriana. Eu e a gente está num processo de membresia numa igreja batista. Bacana. Então, assim, é totalmente diferente. A gente até se assusta um pouco, mas assim, é pregado o evangelho, é pregado a graça, é pregado de fato a Bíblia. E é isso que a gente estava buscando e a gente, graças a Deus, encontrou. Bacana demais. Show de bola. Tá aí a participação do Fábio. O Antero colocou, eu fui expulso para falar da graça. A história do Antero também. Antero, se você, semana que vem, se você conseguir aí, com a gente também aqui, né? A história do Antero é bem bacana também, porque ele começou a falar para os jovens da igreja sobre a graça, e isso caiu no ouvido do pastor. O Antero era líder de obreiro. E aí o pastor foi para cima dele, falou que ele estava perturbado, né? Aquela coisa, né? Você está falando uma coisa que não tem nada a ver, você está fora do espírito.
E aí ele falou, você vai estar no banco a partir de hoje. O Antero, não quero ficar no banco, eu quero ir embora. E aí ele foi tirado, né? Foi tirado por conta disso, né? Ele foi colocado no banco porque estava falando da graça. E aí ele falou, não vou ficar no banco por causa disso, porque estou falando da graça. Porque estava lendo a Bíblia, né? Engraçado. É cada história. Ô, Fábio, vou te falar uma coisa. Fábio Jonas, é tanta história que eu escuto. Rapaz, se eu trazer tudo aqui à tona, se eu colocar aqui, e sem contar aqueles que estão escondidos, que estão lá ainda, que conversam comigo. A história do Carlos é muito bacana, viu, pastor? Do Carlos também? Ele que nem eu estava dizendo, ele vai, se ele puder contar, mas assim, ele conheceu a graça lá dentro, começou a pregar lá para as pessoas, parou de falar de dízimo, parou de falar de campanha, e aí começou a vir as rebordosas, né? Opa. Aí começou a vir. Ele estava na Argentina. Estava na Argentina. Bacana, então. É Carlos, né? Isso. Bacana também. A gente vai fazer de um jeito que aí eu vou... Só cabe 4 aqui, mas a gente vai fazer aquele rodízio, né? Cada hora um entra e tal. A gente vai dividir os minutinhos para todo mundo e vamos. E graça, e graça, e graça. Aí. Fábio, Jonas, quer falar uma coisa? É isso. É a graça é o suficiente, a graça de Jesus nos basta, né? Amém. Mais nada. Amém. Ô, Fábio, então Deus abençoe você. Amém. Tá bom? Com Deus. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Jonas, aproveitando que você está aqui, só fala o endereço amanhã aí, vai ter culto amanhã na Atos 2 aí em São Paulo. Sim, amanhã vamos ter a ceia do Senhor Jesus, né? Às 9 horas da manhã e também às 19 horas. Em especial, iremos fazer uma oração pelos pais. Então, quero convidar todos que estão assistindo a live agora para estar conosco amanhã, ou às 9 ou às 19 horas. Rua Carolina Fonseca, 868, em Itaquera, próximo à Universidade Brasil, antiga Unicastelo. Próximo ali, o terminal de Itaquera. Vai ter pregação do Evangelho amanhã aí. Com certeza. O principal é isso, né? O alimento espiritual. A base. É isso. As pessoas perguntam: o que vai ter na igreja amanhã? Culto a Cristo. Pregação do Evangelho. Vai ser dia dos pais. Tem alguma coisa na igreja amanhã? Sim. Cristo. No final, vamos orar pelos pais. Né? Mas é uma coisa. Não vai ter óleo, não vai ter água ungida, né? A Adriana está do lado aí, né? A Adriana está aí, eu vi a voz dela. Ela está falando aqui. Fala, Adriana, aparece aí. Ou sua voz, tá bom. Você não vai ter que fazer maquiagem. Tá igual a Bruna não tá maquiada, aí só fica atrás falando. Pode falar. Não, pastor, eu estava falando aqui com o Jonas que não vai ter campanha, não vai ter voto, né? Não vai ter água, mas graças a Deus vai ter a palavra, que é o principal, né? Não vai ter nada disso, vai ter graça. Né? Legal. Adriane, saudade de você, viu? Você e do Jonas. Ô, pastor, nós também. Deus abençoe vocês. Vocês são em minhas orações. Eu amo vocês, tá? Amo vocês. Amém. Jonas, estamos comigo. Até amanhã, 9 da manhã, 19 horas, Rua Carolina Fonseca, 868, Itaquera, né? Eu vou deixar meu contato aqui. Eu esqueci de fixar. Vou deixar aqui meu contato. 91. Jonas, então semana que vem, aí vê direitinho, você me fala o seu horário de trabalho, pra gente ajeitar direitinho. Combinado. A live dos ex-hereges. Né? Será benção. Eu creio que é como você falou no início, né? O que usaram para contrariar, para tentar impedir com que as pessoas aprendam e vivam, né? Isso está sendo usado a favor para com que as pessoas abram o seu entendimento e entendam o verdadeiro sentido da graça, né? Exato, exato. O Antero colocou nem fita com as cores do dia, não vai dar nem fita nem nada, é isso mesmo. Pastor, o que eu tenho que levar? O que eu tenho que levar na igreja amanhã, na Atos 2? São Paulo, BH, Rua Carolina, Rua Curiatã, 140, Guarani. Rua Curiatã, 140, bairro Guarani, às 9 da manhã. O culto, a transmissão, serão 2 horários. Transmissão, 9 da manhã, diretamente de BH, e transmissão, 18 horas, um culto online, onde eu vou ministrar. Tá? Onde eu vou falar amanhã sobre o filho pródigo. Né? Como as pessoas vai ser...
uma data comemorativa do Dia dos Pais, então, uma mensagem sobre o filho pródigo, que fala sobre o Evangelho da Graça, né? Então, é isso. Amanhã, confirmados os cultos. E a única coisa que você tem que levar na igreja amanhã é a sua Bíblia, mais nada. Sim. E O o que tem que levar? principal, a gente não vai para pedir, né? E sim para agradecer, né? Que Exato. às vezes a gente tá tão acostumado, quero isso, quero aquilo, esquecemos dos mínimos detalhes de estar abrindo os olhos, estar acordando, estar levantando, de Sim, ter saúde, né? De sim, estar respirando. sim. Então temos vários motivos. Então o principal é agradecer. Isso. João, a Eliane colocou, passou a ler meus comentários. Ô, Eliane, desculpa, querida, eu não vi. Coloca de novo, eu vou ler. Coloca aqui. Você viu o comentário dela ou não, João? Da Eliane Sorriso? Inclusive, Não cheguei a inclusive, ver. eu acho que ela é de São Paulo. Eliane, foi você. Olha só, será que é ela? Eliane, foi você que ficou chateada comigo quando eu saí do sistema religioso, ficou com muita raiva de mim e depois me pediu perdão porque foi alcançado pela graça? Foi você? Se foi, Eliane, coloca aqui, por favor. Ô, gente, só para vou finalizar a live com. Eu acho que é ela. Eu não tenho. Assim, pela foto de perfil, coloca, Eliane, se é você mesmo. E o seu comentário também. Se for, gente, a Eliane, quando eu saí do sistema religioso, ela estava lá ainda, em Itaquera, na igreja de Itaquera, e ela ficou com muita raiva de mim, porque eu saí, porque eu tive essa decisão. Foi sim, foi ela. Aí, gente, foi ela mesma. E aí ela ficou com muita raiva de mim por causa disso. Por que ela ficou com raiva? Porque ela não conhecia também a graça. Por isso que eu entendo essa gente, Jonas, que fica com raiva da gente. Que sabe que não foi alcançado pela graça ainda. E aí, Sim. quando ela foi alcançada pela graça, ela mandou para mim um texto. E coloque seu comentário de novo aí. Aí ela colocou um texto me pedindo perdão e falando que foi alcançado pela graça. Eu fiquei maravilhoso, eu até me emocionei. Maravilhoso, né? Eu até me emocionei quando eu li o seu comentário, porque ela me pediu desculpa depois, perdão depois pela, né? E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, Jonas. Pode falar que eu estou de olho aqui. Ela vai colocar o comentário de novo, eu vou ler. Pode colocar, Eliana, eu vou ler. A Dilene colocou aqui, achei muito engraçado. Cada nota um significado, até a de 10. Ovelha com sangue, né? A de 100, a de 100 é uma pesca maravilhosa e aquela coisa toda, né? Verdade. Cada nota um significado. Ô, dona Jana, obrigada. A dona Jana aqui de Nova York, ó. Acompanha os cultos online. Inclusive, teremos uma célula, né, dona Jana? Célula semana que vem. Ó, Jana, na casa. Ó, célula semana que vem. Ela marcou o comentário da Eliana. Elias Santos. Foi essa que me amou. Você não gosta da graça porque não gera lucros financeiros. Verdade. Não gera lucros financeiros. Por isso que nunca vão pregar a graça. Nunca. Porque a graça desbanca, né, os fins lucrativos. Ai, dona Jane colocou a mãozinha confirmando a live. Que bacana. Alguém me explica Mateus 11:12? Deixa eu ver aqui, para terminar essa live. Eliana Sorriso, uma bênção. Eliana, coloca o seu comentário. Deixa eu ver aqui, Mateus 11:12. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Estou com o Mateus 11. Mateus 11:12. 11:12. Não sei se essa é referência. Não apareceu ninguém, mano. Ou eu não sei se essa é referência, mas fala sobre João Batista, isso mesmo? Se for isso, não sei se é isso. Saiu aqui para mim.
Cadê o comentário da Eliane? Viu aí, João, o comentário da Eliane? Enquanto eu olho aqui. Ainda não. Não, fala... Ah, esse aqui... Olha só, esse versículo que fala sobre tomar o reino de Deus, o contexto, não pense você que aqui entra mérito. Porque, imagine, quando se fala reino, porque muitos usam, né, que o reino de Deus é tomado por esforço, mas lê todo o contexto. Não lê gente, texto fora de contexto é pretexto. Porque se com esforço, eu entro no céu, então o mérito entrou. Concordam comigo? E se o mérito entrar no céu, a graça já deixou de ser graça? Entende? Aqui faz uma referência, fala de João Batista, que veio, que preparou o caminho para Jesus, né? Considerado como o último profeta, João Batista, porque ele pregava, falava de arrependimento. E, olha só, deixa eu ver. Oh, meu Deus, saiu aqui de novo, deixa eu voltar. E aí, deixa eu achar aqui, perdi de novo aqui. E olha só, o menor no reino, respondeu, Eliane? Respondeu. O menor no reino do céu é maior do que ele, né? Ou que seja, o menor no reino é maior do que ele. Aqui entenda uma coisa, falam de dois aqui. João Batista veio, preparou o caminho para Jesus, só que Jesus é maior do que João Batista, correto? No entanto, a gente vai ter uma lá na frente, até mesmo entre os discípulos, coisa com respeito a batismo, né? Uns eram batizados por João Batista e outros batizados por Jesus. Mas o que João Batista disse? O que me importa é que ele cresça e eu diminua. Ele está falando de quem? De Jesus. Tá? Deixa eu ler o comentário aqui da Eliane. Mas, gente, eu vou até... Bacana demais. Esse aqui é um argumento que eles usam, hein? Sobre esforço, hein? A Eliane colocou, então, pastor, disse que tive que desconstruir o que eu aprendi, que eu paguei para receber o Espírito Santo. Hoje eu tenho um nojo só de lembrar disso, pois hoje a graça me alcançou e não preciso pagar por isso. Glória a Deus. Que bênção. Maravilha. 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 A Eliane foi alcançada pela graça, gente. Ela ficou chateada quando eu saí, né? Mas a graça alcançou o coração dela. Ô, Jonas, já são 9h34, 1h34, 1h34, 9h34 aqui para mim, para vocês é 10h34. Vou encerrar aqui. E semana que vem, se Deus quiser, a gente estaremos juntos de novo. Alô? Amém. Tamo junto. Beleza. É isso aí, Deus abençoe o senhor, a família aí. Estamos com saudades também e sempre em oração. Amém. Orem sim por nós. Estamos orando por vocês. Deus abençoe, tá? Amém. Gente, Deus abençoe. Live vai ficar gravada com o título assim, Graça é de Graça sim. Compartilhem, curtam e comentem essa live. Vai ficar aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa, me manda no zap que eu vou te responder. Tá aí no zap ou no direct se você quiser. Tá bom? Vai ficar salvo. Gostaria muito que vocês comentassem, compartilhassem. Obrigado vocês que ficaram aqui até agora comigo, 1h30 nessa live, segurando. Não é fácil ficar 1h30 em frente ao celular, ao computador assistindo, a televisão assistindo, não é fácil. Mas vocês ficaram aqui comigo. Jesus abençoe vocês e vamos que vamos, tá? Que a graça e a misericórdia e a paz estejam sobre todos vocês. Aqueles que ainda não foram revelados pela graça, se está dentro dos planos de Deus, sejam alcançados, sejam revelados e que, de fato, a obra de Cristo seja mostrada a todos os corações que já foram separados por Ele, que eu tenho certeza disso, e que aqueles que ainda, Senhor, têm dúvidas, sejam esclarecidos.
através de tudo que foi falado aqui, através da tua palavra e de todos os ensinamentos bíblicos, ó Pai. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, boa noite. Ô, dona Messi, um grande abraço, Deus te abençoe. Dona Cida, saudades, Deus abençoe também. Deus abençoe a todos. Gente, não deu para ler todos os comentários, me perdoe aí se você comentou e não li, porque eles estavam aqui, o pastor Jonas, estava o Fábio, então estavam passando em cima do rosto deles, então fica difícil a gente ler, mas olha, todos os comentários de vocês fizeram a diferença, porque tem gente que fica lendo os comentários, tá? E os comentários ensinam, principalmente vocês que foram alcançados pela graça, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe amanhã, dia de culto, seja na Atos 2, ou seja na igreja que você frequenta, que seja um culto a Cristo, um culto cristocêntrico, que seja uma igreja bíblica, independente da placa religiosa. Tá bom? Importante que você esteja em Cristo Jesus. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos novamente, quinta-feira, às 9 horas da noite, aí no Brasil, e aqui nos Estados Unidos, às 8 da noite. Tá bom? Com a live dos ex-hereges. Deus abençoe, um grande abraço e até lá.